na troca do presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. O presidente de lá, Donald Trump, anunciou Kevin Warsh para a presidência do Fed. Quem vai trazer os detalhes para a gente, está acompanhando tudo de pertinho, é a Priscila Yazbek, que está conosco ao vivo direto de Nova York. Um bom dia para você, Pri, hoje no lugarzinho mais quente. Conta para a gente como é que foi essa mudança. Oi, Jairo, bom dia a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Donald Trump ontem já tinha dito que anunciaria pela manhã um nome para suceder Jerome Powell na presidência do Fed. Agora há pouco ele fez essa confirmação, então, de qual é a sua indicação e disse que ele tem o prazer de dizer que está nomeando Kevin Warsh para ser o novo presidente do Banco Central americano. Na postagem que ele fez na Truth Social, nas suas redes sociais, ele disse que conhece Warsh há muito tempo e não tem dúvida de que ele entrará para a história como um dos grandes presidentes do Fed, talvez o melhor, e disse que ele é perfeito para o papel e nunca vai decepcionar. Parabéns, Kevin, foram as palavras, então, de Donald Trump. Kevin Warsh foi considerado para ser secretário do Tesouro nesse mandato de Donald Trump e já tinha sido considerado, inclusive, para a presidência do Banco Central americano no primeiro mandato de Donald Trump, quando o próprio Donald Trump indicou Jerome Powell para a presidência do Fed. Jerome Powell, que tem recebido duras críticas de Donald Trump ao longo do último ano, porque Donald Trump gostaria que as taxas de juros aqui nos Estados Unidos estivessem mais baixas para estimular a economia e tem feito uma enorme pressão sobre o Banco Central americano. Warsh foi nomeado para o Fed em 2006, aos 35 anos, portanto foi a pessoa mais jovem a já ter servido ao Fed, a se tornar um dirigente do Fed. Hoje ele tem 55 anos e ele mudou um pouco a sua postura em relação à política monetária. Ele sempre foi visto como uma postura mais hawkish, como diz o jargão do mercado, ou seja, como uma postura mais linha dura em relação à inflação, de manutenção de juros ali num patamar um pouco mais alto para conseguir segurar a inflação. Mas, recentemente, Kevin Warsh tem dado algumas declarações que têm colocado em dúvida qual vai ser a sua postura se ele, de fato, assumir essa cadeira de presidência do Fed. Ele que tem falado nessas últimas declarações sobre comentários ali que favorecem uma taxa de juros mais baixa, e ele que também tem falado sobre promover reformas dentro do Banco Central americano, o que casa também com a política de Donald Trump de reduzir os gastos públicos. A Capital Economics, que é uma das principais consultorias econômicas do mundo, disse que o Warsh seria uma escolha relativamente segura por causa dessas posições hawkish de longa data que devem ajudar a neutralizar as preocupações de que ele possa se transformar em um fantoche completo de Donald Trump. Também outros especialistas falam que ele seria uma escolha mais ortodoxa, mas, repito, como ele já teve essa postura mais linha dura no passado, ele que esteve no Fed durante a crise econômica de 2008, a crise do subprime, e na época ele chegou a defender até juros mais altos ali para combater a inflação, em detrimento ali de juros mais baixos para estimular o emprego na época da recessão econômica. É por isso que ele é visto com essa postura um pouco mais dura em relação à inflação. Ele que foi um importante interlocutor também entre o mercado financeiro, entre os banqueiros e os formuladores de política monetária naquela ocasião, e que é um nome que tem uma confiança do mercado. Quais são os próximos passos agora, Jairo? O Comitê Bancário do Senado vai fazer uma audiência para avaliar essa nomeação de Warsh e depois vai haver uma votação no plenário do Senado, com todos os senadores votando sobre essa indicação. E a CNN alerta que a investigação que está sendo conduzida pelo Departamento de Justiça sobre o Jerome Powell, o atual presidente do Fed, que Trump acusa de ter supervalorizado obras de reforma no edifício central do Fed em Washington, pode atrasar essa investigação, pode acabar atrasando essas audiências ali, com alguma politização desse debate diante também dessas investidas de Donald Trump contra Jerome Powell. Nessa audiência, nesse comitê bancário do Senado, com certeza os senadores vão perguntar sobre a postura de Warsh, se ele não vai se submeter à pressão de Donald Trump, qual seria a sua política em relação aos juros e às pressões sofridas pelo presidente. E ele também deve receber perguntas sobre o seu sogro, que é um mega doador republicano, o Ronald Lauder. Então também deve haver, talvez, nessa audiência,
algo em relação a isso, algum questionamento em relação a isso. Kevin Warsh não só tem um histórico na área econômica, também como formulador de política monetária, mas participou também da gestão de George W. Bush, do Bush filho, como um economista, um conselheiro, e atualmente ele é um membro visitante da Hoover Institution, que é um think tank conservador da Universidade de Stanford. Então, isso traz ali também alguma percepção sobre qual deve ser a linha política dele. E, embora Trump esteja buscando esses cortes de juros, há uma dúvida muito grande se Kevin Warsh, por causa desse respeito desse trânsito que ele tem no mercado, se ele se submeteria a essas pressões de Donald Trump. E aí, para finalizar, Jairo, os mercados inicialmente reagiram de forma positiva a essa indicação, desde quando a especulação maior era que Kevin Warsh fosse o indicado, os metais como o ouro e a prata, que são refúgios para investidores em momentos de alto risco, tiveram uma queda, mostrando que há um certo alívio percebido pelo mercado nessa indicação. Também os futuros dos índices acionários aqui dos Estados Unidos reduziram perda e o dólar subiu, mostrando aí uma maior demanda, talvez, pelos Estados Unidos, pela moeda americana, diante dessa percepção de que a escolha de Donald Trump foi uma escolha talvez considerada mais ortodoxa. Claro que a gente vai acompanhar, né, as principais declarações depois dessa indicação, também a repercussão entre os economistas diante dessa escolha que acontece num dos momentos mais críticos na história do Banco Central americano, diante dessa dúvida sobre a independência do Banco Central diante dessas investidas de Donald Trump, que já tentou, inclusive, demitir Jerome Powell, e também Lisa Cook, dirigente do Fed, que Donald Trump acusa de ter cometido fraudes imobiliárias, ela que tem uma posição ali, uma postura que é considerada não alinhada a Donald Trump. Eu volto com você, Jairo.